Vamos agora ver a visão bíblica sobre a mulher. Seria muito importante que você passasse, né, esse tipo de informação para aqueles que têm a mania de falar mal da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a mulher? Em primeiro lugar, quando a Bíblia retrata a cultura machista dos povos da época, isso não significa que a Bíblia o apoia. A Bíblia registra muitas coisas que ela não apoia. Ok? Então você tem que ter isso em mente. Nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela apoia. Tá? Segundo ponto, você precisa descobrir qual é a opinião bíblica sobre aquele assunto. Bom, a Bíblia registrou o machismo. A Bíblia registrou homicídios. A Bíblia registrou guerras. Agora, nem tudo que a Bíblia registra, ela o apoia. Então vamos ver em outros textos bíblicos, né? Analisar a Bíblia como um todo, esse é o método correto de interpretação. Eu não posso pegar textos isolados, não é? E dar a minha opinião a eles. Eu tenho que pegar os textos em um contexto mais amplo e deixar que o autor que escreveu o texto fale para mim, não eu querer falar por ele. É ridículo eu querer falar pelo autor. A opinião bíblica sobre a mulher é muito diferente e muito mais bonita do que a opinião sociocultural daquela época. Os israelitas estavam inseridos na cultura, mas Deus queria fazer deles um povo diferenciado para que por meio de Israel Deus levasse as suas leis, os seus princípios para todos os povos pagãos. Mas aconteceu que muitos povos pagãos se tornaram uma maldição para o mundo. Eram extremamente maus, perversos, e Deus teve que fazer uma limpeza, né? Utilizou Israel como seu instrumento de justiça. Mas aqueles que aceitaram os princípios de Deus tiveram uma mudança radical na vida deles. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a mulher, e aqui eu vou repartir alguns textos, tá? E se eu estiver falando para algum internauta que tem a opinião de que a Bíblia é machista, olha, por favor, eu vou lhe pedir com muito carinho que assista até o final e seja honesta intelectualmente. E aí, com base nesses textos, você vai me dizer se a Bíblia apenas registra um costume antigo machista ou se a Bíblia o apoia também. Você vai ver que não. Que aqui nem tudo que a Bíblia registra ela apoia, tá? O primeiro texto eu já li, mas vou fazer menção, que é Gênesis 1:27, que diz que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O que isso indica? Que o homem, ele não é superior à mulher, e nem a mulher superior ao homem. Mas você pode dizer o seguinte, Leandro, mas em Efésios 5:22 não diz para a mulher ser submissa? A submissão da mulher é um respeito pelo marido num contexto de amor incondicional por parte do marido. Eu vou mostrar isso para você depois. E o que diferenciou o homem da mulher após o pecado foi a função e não a essência. O homem e a mulher refletem aspectos do Criador, são iguais. Mas depois do pecado, em Gênesis 3, Deus viu que seria melhor que o homem assumisse a função de cabeça do lar e que a mulher fosse, diríamos assim, o coração do lar. Ok? Então são diferenças funcionais e não diferenças essenciais. A essência é a mesma. Porque Gênesis 1:27 diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, à sua imagem e semelhança. Então não há nada que coloque o homem como sendo melhor ou mais importante que a mulher. Apenas o homem tem uma função de destaque. Né? Neste contexto de pecado e neste plano familiar que Deus estabeleceu pós-pecado, para as coisas funcionarem menos piores. Agora é óbvio
essencialmente não há diferença entre homem e mulher, de acordo com a palavra de Deus. Quer ver um outro exemplo? Nas culturas antigas, a mulher era tratada como se não tendo valor nenhum, e também as crianças. E se acontecesse de uma mulher ser morta pelo marido, as culturas antigas não estavam nem aí. Os povos pagãos não estavam nem aí. A Bíblia pensava diferente. Por exemplo, aqui em Êxodo 21, 22 e 23, preste atenção no valor que Deus dá à mulher e à gravidez. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, ou seja, a mulher vir a morrer ou o bebê que nasceu vir a morrer, não é? Apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então você percebe? A mulher não era inferior ao homem. Nesse texto, se acontecesse dois homens brigarem, e eles sem quererem atingirem uma mulher grávida e ela vir a morrer ou ao bebê, o camarada era condenado à pena de morte. Porque a vida da mulher tem o mesmo valor diante de Deus, bem como a vida do feto, do que a vida das outras pessoas, do que a vida do homem. Então isso aqui é algo avançadíssimo em relação aos costumes pagãos daquela época. Outro texto muito interessante é o de Juízes 4 e 5. A Bíblia apoia que a mulher assuma posições de liderança. Sim, a Bíblia apoia que a mulher assuma posições de liderança. Agora, óbvio, a Bíblia não quer que a mulher com isso negligencie o seu lar, porque a influência da mãe sobre os filhos pode prepará-los para a eternidade ou para o lago de fogo. A influência de uma mãe sobre um filho é uma coisa tremendamente grande, absurda, tanto que existem até as influências pré-natais. Então a mãe não influencia o filho só quando ele já nasceu, inclusive quando ele está sendo gerado dentro dela. Então a mãe é uma grande representante de Deus para formar o caráter dos filhos, juntamente com o pai, óbvio. O pai não pode se atirar nas cordas e deixar tudo para a mulher, não é? Agora a Bíblia mostra que a mulher pode sim ter posições de liderança. O que diz aqui em Juízes 4 e 5? Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela era líder. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então era ela profetisa e juíza. E tinha uma grande liderança, e Deus utilizou Débora grandemente para livrar o povo de Israel e instruí-los dentro dos princípios de Deus. Então a Bíblia coloca aqui Débora como uma posição inferior, pelo contrário. Débora era profetisa e juíza, e só é mencionado o nome do marido dela, Lapidote. Não fala o que ele fazia ou o que deixava de fazer. Então aqui o destaque é Débora. Tá? Então a Bíblia tem uma visão muito positiva da mulher. E o último texto que eu vou ler, e aí eu vou para alguns comentários aqui, tá bom? É Efésios 5. Esse texto, se um indivíduo ler esse texto também e me disser que a Bíblia é machista, aí eu vou ter que pensar que ele tem algum problema, né? Ele está com algum problema. Tem alguma coisa que o impede de ver o óbvio. Esse é um dos textos mais importantes e bonitos para que possamos ver o valor da mulher para Deus. Eu recomendo que você leia Efésios 5, 22 até o 33, tá? Mas aqui eu vou ler alguns versos para você perceber que a submissão da mulher no verso 22, né, é uma submissão com base na função do marido, que é o cabeça do lar, de acordo com o verso 23, e com base em um amor incondicional. Se o marido não cumpre esses requisitos, ele não tem direito de ter uma mulher submissa a ele. Quer ver? Olha, por exemplo, o verso 25 de Efésios 5. Depois você lê do verso 22 ao 33. Maridos, ame cada um a sua mulher,
assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Ou seja, o tipo de amor que a Bíblia ordena que um homem tenha para com a sua mulher é o amor sacrificial de Cristo. Assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e, se necessário for, dar a vida pela sua esposa. Esta é a posição bíblica acerca da mulher. A Bíblia valoriza tanto a mulher que pede para que o marido a ame com o amor sacrificial de Jesus Cristo. Em qual cultura antiga encontra-se algo que valorize tanto a mulher como esse texto? Se alguém tiver essa resposta, pode postar aqui no comentário que eu vou pesquisar para ver e para comprovar. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Olha só que texto forte. Além de o marido dever amar a mulher com o amor sacrificial de Cristo, ele deve amar a mulher como ele ama o próprio corpo dele. E se ele não maltrata o corpo dele, ele não pode maltratar a sua mulher. Não é? Além do mais, verso 29, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, assim como você, homem, cuida e alimenta o seu corpo, cuide, alimente, dê cuidados à sua mulher, porque Cristo alimenta e cuida a sua igreja. Então veja a comparação, é muito bonita. E o verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Então você percebe, a Bíblia não é machista. Quando a Bíblia registra o contexto sociocultural da época, isso não significa que a Bíblia o aprova. A opinião bíblica sobre a mulher nós encontramos nesses textos aqui, entre outros. Então, se um dia você ouvir alguém dizendo que a Bíblia é racista, que a Bíblia é machista, esta pessoa não sabe o que diz. Mostre esses textos bíblicos para ela, para que ela, com humildade, reveja o seu conceito. Não se esqueça de que já está disponível o volume 2 do Seminário sobre Adolescência. Além de um conteúdo novo, complementar, há uma aula a mais, ensinando você a auxiliar o seu filho na forma de administrar o tempo. Então vá na descrição do vídeo, onde você vai ver o link para esse seminário, os títulos preciosos que lhe ajudarão e muito a guiar o seu filho durante essa importante fase da vida. Que Deus te guarde, espero você.